Sou Luiz Fernando Montini, bem-vindo ao meu canal. Essa vai ser uma caminhada filosófica aqui por Tóquio. Você é mais que bem-vindo. Vamos lá. Pois bem, meus caros, a filosofia antiga dos peripatéticos apregoava que enquanto nós caminhamos, nós oxigenamos a nossa imaginação, de modo que novos pensamentos vão surgindo automaticamente. Por isso os filósofos antigos caminhavam em seus jardins, tendo sempre inspirações, ideias e novas possibilidades diante daquilo que se apresentava a eles. Estando aqui em Tóquio, adorando caminhar, penso que a perspectiva de gravar um vídeo é muito mais do que bem-vinda, até porque tem outros vídeos no canal, onde eu trago muitos elementos descritivos de lugares que visitei, algumas experiências sinceras e de coração para dividir com os senhores e senhoras. No entanto, penso que uma filosofia mais bem elaborada é de muito mais bom grado. É isso que pretendo fazer com toda humildade nesse instante agora com vocês. Ultrapassada essa breve introdução, quero falar com vocês hoje a respeito de algo que me tocou profundamente aqui no Japão, já nos primeiros dias que cheguei. Hoje é meu segundo dia, eu ainda estou superando o jet lag, então tem a diferença do fuso horário, 24 horas. Demorei um pouco para conseguir me adaptar, mas já me encantei com algo que conheci em uma visita hoje a um templo budista, que é a filosofia do Shoshin, a mente de principiante. Quando você olha uma criança, essa criança tem todas as possibilidades, é praticamente um HD zerado, sem programações que foram instaladas. E ela, em sua característica mais sincera, despida de vaidade, é hábil para poder aprender, para poder compreender o mundo de uma forma nova. Diz um sábio japonês que o olhar do principiante contempla diversas possibilidades e o olhar do especialista, por vezes, apenas uma ou outra. Aqui, quando o japonês está começando a dirigir, eu vi uns adesivos escritos Shoshin Sha. Significa aquele que está aprendendo a dirigir. E esse que é o ponto. Na vida, especialmente no Brasil, a gente começou com uma comparação doentia, muitas vezes inclusive advinda das redes sociais, e nós paramos de ter a capacidade de não saber das coisas, de simplesmente nos colocarmos num momento adequado na condição de aprendiz. Até porque, se nós pensarmos que já dominamos tudo aquilo que é capaz de ser dominado, nós aprenderíamos o quê? Para aprender é necessário um vazio. E esse vazio é criado em qual perspectiva? Quando nós damos conta do nosso ego e perdemos a vergonha de não saber das coisas. A gente acha que tem que saber das coisas. O pessoal no Brasil começa a fazer aula de violão, o cara vai em 2 aulas e fala assim: eu não tenho paciência, eu não vou tocar. Ninguém pegou o violão e saiu tocando. Até mesmo o Yamando Costa levou algum tempo para fazer as primeiras notas e, enfim, claro que com certeza um tempo bem menor que eu, que malemar arranho, mas de uma certa forma é necessário que você consiga se despir dessa vaidade, porque qual que é a nossa preocupação sincera? É a defesa do nosso ego, com medo do que as pessoas que estão nos vendo vão pensar a respeito do nosso ponto de vista do mundo ou daquilo que a gente está fazendo. Ninguém nasce sabendo. Nós já conhecemos esse ditado no Brasil. Agora, não sei por qual razão que quando nós estamos iniciando um negócio, uma nova empresa, aprender uma nova habilidade, nós acabamos, em certa medida, nos envergonhando do processo, né? Algo que eu li hoje à tarde, de muita profundidade, foi a forma como eram confeccionados, e na verdade até hoje são, e eu ainda quero ver se eu vou ter o privilégio de visitar uma cutelaria aqui em Tóquio, ou mesmo nas outras cidades que eu visitarei, para poder ver isso. Como é forjada a espada do samurai. Então aquele aço
ele é primeiramente marretado, né? Então ele é lapidado, posteriormente ele é colocado na água. E quando o samurai antigamente usava muita espada, era necessário que essa espada fosse trazida ao cuteleiro para que pudesse promover os devidos reparos, naquela época artesão. A sociedade japonesa, isso aqui é até interessante falar, o país do Japão foi unificado em 1600 com a família Tokugawa, salvo engano é Tokugawa. E o Japão experimentou uma espécie de feudalismo, assim como a Europa também experimentou. É interessante porque, apesar de estar do lado oriental do mundo e não do lado ocidental, como os europeus, o ser humano acaba tendo a mesma forma de agir. É como se o cavalo nasce da égua, já nasce cavaleando, né? Já nasce pulando, já nasce pronto. E é como se certas formas de agregação comunitária do ser humano, a espécie Homo sapiens, fosse cravada nos nossos genes, o que dá realmente a confirmar a perspectiva de Pangea, de que, de fato, lá atrás, só Deus sabe quando, era tudo um continente só que foi se dividindo aos poucos, muito possivelmente em virtude, geologicamente falando, das placas tectônicas irem paulatinamente dividindo os continentes, etc. Muito bem, falei esse adendo do Japão, de como o Japão foi unificado por essa família, para poder explicar para vocês que os samurais que trabalhavam nessa época, porque o samurai era uma espécie de protetorado, então aqui havia também senhores como se fossem os senhores feudais, havia o poder central dessa família Tokugawa, estou falando especificamente ali por volta de 1600, e tudo isso para contar para vocês da espada do samurai, que ela é então forjada, amarretada, em choque com água gelada. Hoje em dia está muito na moda, né, o banho de gelo, etc. Mas realmente o choque térmico proporciona, seja em qualquer elemento químico, uma mudança substancial, né? Por isso que tantos defendem que esse choque que a gente tem logo cedo de tomar um banho gelado, eu sempre que possível tomo. Não vou dizer que eu tomo todo dia, porque aqui tá frio pra caramba, não consegui tomar, mas no Brasil é mais fácil, eu tomo banho gelado todos os dias. Ainda não fiz aquele negócio da banheira de gelo, mas acho interessante. Quem sabe irei fazê-lo ainda. Mas o ponto é que, não obstante essa prolixidade a qual eu acabei me socorrendo para falar um pouquinho, para defender o meu ego nesse ambiente em que era totalmente desnecessário defendê-lo, a grande questão é que a espada do samurai é forjada marretada e na água fria, né? E marretada e água fria, marretada e água fria. Quando a espada perdia o fio, o que era necessário fazer? Levá-la ao artesão cuteleiro mais uma vez e mais uma vez promover a renovação do processo. E o que isso tem a ver com o Shoshin, com o espírito de principiante? Nós temos que entender o nosso conhecimento, a nossa psique, como uma ferramenta da qual nós vamos fazer uso todos os dias da nossa vida e que deve sempre ser forjada para estar sempre afiada. E para isso eu preciso me despir da vaidade. Eu preciso perder a vergonha de estar iniciando um negócio na internet, mostrando a cara, ou tocando um novo instrumento, aprendendo um idioma, ou montando uma empresa, ou seja lá o que for. Eu preciso perder a vergonha de ser visto. Porque na realidade, ninguém tem vergonha quando você tem lá já trocentos mil seguidores, quando sua empresa já ganhou o prêmio da Hotmart porque vendeu muito, quando você já está executando um instrumento com maestria. Mas todo mundo começou um dia. E esse fato de ter esse espírito do principiante como uma filosofia de vida, já nesses primeiros dias me encantou aqui no Japão e pensei ser digno de fazer um vídeo para dividir isso com vocês, porque eu achei de fato sensacional. Uma vez que nós abramos as nossas perspectivas, é possível que nós consigamos compreender que tudo aquilo que nos impede de alcançar o verdadeiro conhecimento está ligado à defesa da nossa vaidade. Se você se despir das vaidades, você vai ter condições de ser de fato um legítimo aprendiz. E tem mais outro ditado aqui do Japão que é sensacional, que é o seguinte: quando termina a batalha,
vá para casa ajustar seu capacete. Ou seja, é como se você tivesse vencido uma situação e você não se deixa levar por esse momento de glória. É importante que você comemore, se sinta feliz com o seu resultado, mas que em certa medida jamais se acomode, porque nós somos seres vivos feitos de uma alta porcentagem de água, e água parada cria mosquito da dengue e outras coisas que não prestam. Nós somos feitos de movimento, de energia. Então, senhores, que nós possamos sempre deixar o nosso ego de lado, deixar a vaidade de lado, entender que é muito mais importante compreender o processo e nos entregarmos com afinco a essa compreensão do que buscar o resultado. Se você quer fazer um trade e levantar R$1 milhão em uma sacada, possivelmente você vai quebrar a banca. Se você quer um método milagroso para aprender violão em 2 semanas, você vai continuar sem aprender violão. Se você quer um método para poder falar um idioma que seja uma solução perfeita, você nunca vai conseguir encontrar essa solução perfeita. Você está esperando as condições ideais para abrir a sua empresa? Você está esperando fazer o seu primeiro vídeo viralizar? Não, tudo tem o seu tempo. Claro que se você conseguir acertar, e esse é o objetivo, obviamente, de quem faz conteúdo digitalmente, ao menos é o meu agora que comecei, vírgula, eu sou os senhores do mundo das palavras, palavras essas que a minha mãe querida me ensinou com o Pequeno Príncipe com 6 anos de idade. Sou do mundo das palavras, mas me apercebi, me dei conta do seguinte, que hoje o mundo está digitalizado, né? Nós passamos boa parte da nossa vida em frente a essas telas e não tem jeito, eu vou ter que fazer mais vídeos assim para conseguir ter uma velocidade de implementação maior das minhas ideias perante os senhores. Mas os senhores são sempre, senhores e senhoras são sempre muito bem-vindos aqui. Eu agradeço a sua presença. Não esqueça, a depender da mídia social e independente de qual mídia social, de curtir esse vídeo e, se possível, compartilhá-lo para que ele alcance mais pessoas. E se você pensa que esse conteúdo tem de fato um valor a ser agregado na sua vida, ao fazer isso, você me estimula a continuar fazendo isso, ainda que eu esteja nas minhas férias e soltando essa verborragia, mas por um bom motivo, por um bom fundamento. Percebam que essa justificativa que eu fiz agora há pouco, para falar das férias e blá blá blá, é pura defesa do ego, absolutamente desnecessário de constar nessa gravação. No entanto, acabou saindo, porque a gente tem que admitir as nossas vaidades. Eu não tenho orgulho delas, mas todos temos, né? Tem aí alguns trechos da Bíblia onde se diz que tudo não é senão vaidade. Espero que nos momentos que você precisa da vaidade para conseguir alcançar algo relevante na vida das pessoas, que isso possa ser maior do que apenas a mera defesa do seu ego, querendo negar a sua finitude neste mundo terreno. E o mais importante, que penso eu, que já perdi algumas pessoas que eu tanto amo, ainda amo, obviamente, é que a gente nunca morrerá, nós nunca morreremos enquanto vivermos no coração de alguém. Espero que eu possa, de alguma maneira, ter tocado o seu. Então, se eu toquei seu coração, toca o curtir aí e continua comigo. Grande abraço, senhoras e senhores. Até o próximo vídeo.